Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, sejam bem-vindos ao canal Planilheiros, legal? A aula de hoje a gente vai falar de relacionamento entre tabelas, seja no Power Pivot, seja no Power BI, legal? No curso presencial eu sempre friso, pessoal, relacionamento de muitos para muitos é no Power BI, relacionamentos de muitos para um é no Power Pivot. Não dá para você fazer relacionamento, né? Ligar uma tabelinha com a outra dentro do Power Pivot, fazendo com que esse relacionamento seja no modelo de muitos para muitos. No Power Pivot ele só aceita de muitos para um. Mas, se você conhecer as funções DAX, se você souber como elas funcionam, a gente vai conseguir fazer com que o Power Pivot estabeleça um relacionamento de muitos para muitos, mesmo que em suas tabelas esse relacionamento seja de muitos para um. Eu vou ensinar para vocês aqui a fazer isso dentro do Power Pivot e depois a gente vai ver como fazer esse relacionamento dentro do Power BI, que é muito mais fácil. É só você mudar o tipo de relacionamento da tabela, coisa que você não consegue fazer no Power Pivot. Bom, então vamos aqui ao exercício, pessoal. Olha só, vamos entender primeiro o que está acontecendo. Então eu tenho 4 tabelas, ok? Tem uma tabela com as contas dos meus clientes. Então eu tenho 7 clientes. Aqui os nomes dos clientes. Bacana? Repara que eu tenho alguns nomes de clientes cujo o sobrenome ou nome também já existe dentro da minha tabela. Então a Garcia, eu tenho Garcia Puro, eu tenho Garcia Martins, eu tenho Garcia Silva. E Silva também tem uma pessoa chamada Silva. Então aqui estão meus 7 clientes. Esses 7 clientes fizeram compras, ok? Sendo compras no dia 15 e compras no dia 17. Então eu tenho 2 dias de compra para os meus 7 clientes. Bacana? Só que ao mesmo tempo, pessoal, isso acontece em muitos bancos de dados. A gente vai trabalhar, prestar consultoria em algumas empresas, a gente tem bancos de dados cujos dados são repetidos. Então veja esse exemplo. Eu tenho uma tabela conta que eu tenho 7 clientes. E eu tenho uma tabela cliente e eu tenho 6 clientes. Sendo que alguns deles são os mesmos clientes da minha tabela conta. Então, ó, cliente 1 aqui, ó, o ID 1 da tabela cliente é o Garcia, que é o mesmo ID 1 da tabela conta. Mesma coisa para o Rui. ID 2, ID 2. O Silva, na tabela cliente, é ID 3. Mas na tabela conta ele é ID 6. Tá vendo? O Trovato na tabela cliente é 4. Na tabela conta é 4 também. Cardoso é 5, aqui também é 5. Na tabela cliente Martins é 6, não temos Martins aqui. Então repare que a gente tem 2 tabelas com os nomes dos nossos clientes. Uma tabela chamada conta, uma tabela chamada cliente, e está tudo muito misturado. São IDs que às vezes são iguais nas 2 tabelas e às vezes não são. Bom, como é que a gente faz para solucionar esse problema? A gente tem que, a primeira coisa é construir uma tabela que eu chamo de tabela ponte, onde eu relaciono os IDs das 2 tabelas de clientes que eu tenho, a tabela conta e a tabela clientes, que é essa tabela aqui, ó. Então repara, pessoal, que eu tenho aqui, ó, o ID conta. Opa, fazendo bobagem aqui. Eu tenho o ID conta, que são esses IDs, eles vêm dessa tabela. E eu tenho o ID cliente, que são a correspondência dos IDs conta na tabela ID cliente. Então vamos ver aqui, ó. ID conta, está aqui. Número 1, cliente 1, Garcia. Na tabela ID cliente, o Garcia também é 1? Também é 1. Então, 1, 1. Tabela ID conta, segunda linha aqui, ó. Cliente 2, é o Rui. Na tabela ID cliente também é o Rui? Sim, então 2, 2. Número 3 da ID conta é o Garcia Martins. Bacana. Então, o Garcia Martins, qual é a correspondência dele na tabela ID cliente? Ele pode ser a correspondência 1, que é o Garcia, tá vendo? Eu não sei se eu cadastrar o nome do cliente errado, então eu estou fazendo todas as possibilidades possíveis. Então ele pode ser o 1, Garcia. Como ele também pode ser, eu repeti o 3 aqui, o mesmo cliente,
como ele também pode ser o número 6, Martins, porque é Garcia Martins. Então, na tabela de cliente, Garcia é 1 e Martins é 6. Então, 3, que é o Garcia Martins aqui, correspondente com a tabela cliente 1 e 6. E fui fazendo a mesma coisa, pessoal. 4, que era o Trovato e a Trovato. 5 é Cardoso e a Cardoso. 6 é o Silva e 3 é Silva, né? 6 nessa tabela conta e 3 na tabela cliente. E a mesma coisa aqui no final para o 7, Garcia Silva. Garcia Silva pode ser 1 na tabela, ok? E também pode ser 3, que é o Silva aqui. Legal? Então, Garcia Silva pode ser 1 e pode ser 3. A gente fez essa tabelinha para fazer esse relacionamento. Uma vez que a gente entende isso, agora a gente pode fazer nosso Power Pivot funcionar. Legal, pessoal? Então, eu vou abrir aqui o Power Pivot. Vamos vir aqui. E agora a gente vai fazer nossas continhas para vocês verem que é bem tranquilo, bem simples de resolver. Bom, então ó, eu já trouxe aqui as minhas 4 tabelas. Elas já estão aqui. Legal? Deixa eu colocar aqui na visualização para vocês, que a minha tela é um pouquinho maior do que a tela da gravação. Então tá aqui, ó. Já tem minhas 4 tabelas. Legal? E como a gente sempre fala, ó, relacionamento no Power Pivot é sempre de muitos para 1. Muitos é o asteriscozinho e 1, né? Está dizendo que na minha tabela F vendas eu tenho vários valores que se repetem e na minha tabela conta eu só tenho valores únicos, por isso muitos para 1. Se você der um duplo clique no relacionamento aqui no Excel 2016, vocês vão ver que não existe a possibilidade de transformar essa relação de muitos para muitos, que no Power BI a gente consegue fazer. Daqui a pouco a gente vai ver como. Então aqui não tem como, aqui é sempre de muitos para 1. Por isso que muitas pessoas me falam, poxa Garcia, estou tentando trabalhar aqui no Power Pivot, está dando relacionamento de muitos para muitos e não está conseguindo encontrar o relacionamento, está dando pau, não está funcionando. Porque o Power Pivot não trabalha com relacionamento de muitos para muitos, pessoal. Só via DAX, ok? Só forçando via DAX que ele entenda que existe um relacionamento de muitos para muitos. A gente vai fazer isso já já. Então, nossas tabelas já estão conectadas, nosso modelo de dados está pronto. Vou começar a fazer minhas medidas. Vou vir aqui no F vendas e eu quero descobrir, a primeira coisa é a seguinte: qual foi a última compra dos meus clientes? Então eu tenho compras no dia 15 e no dia 17. Só me interessam as compras do dia 17. Legal? Então como é que eu vou achar isso? Vou criar uma medida para encontrar. Então vamos lá. A medida que eu vou criar, pessoal, a primeira vai ser um calculate. Então, última compra, o nome da medida. Última compra, 2 pontos igual. Vamos fazer um calculate, função mais importante do Power Pivot e do Power BI. Nós já temos várias aulas aqui no nosso canal, na playlist de Power BI, na playlist de Power Pivot, sobre essa função. Não percam, se você não viu ainda, não deixe de conferir. Então, expressão vai ser uma soma de F vendas, valor venda, que é o campo onde estão minhas vendas. Legal? Ponto e vírgula. E eu tenho que filtrar essas vendas. Então a gente vai usar uma função de data que também está na playlist de Power Pivot. Tem 3 aulas sobre data. A gente vai usar a função last date para pegar a última data de venda ou de compra dos meus clientes, de venda dos meus vendedores, mas de compra dos meus clientes. Então last date, F vendas, minha coluna de data, que é data venda, fecha parênteses, deixa eu ver se eu fechei todos, fecha mais um, calculate, pronto, pá, tá lá, pessoal. Nós temos aqui o nosso total de compras dos clientes, só pegando as últimas compras de cada um. Bacana? Agora, pessoal, a gente vai jogar esses dados na tabela dinâmica para ver como é que ficou. Então, a tabela dinâmica, vou colocar aqui nessa mesma planilha. Aqui, ó. Colocar no L4, vou dar ok, pronto. A tabela dinâmica está criada, deixa eu só espremer aqui para caber na tela. Então, eu vou trazer para cá cliente. Bacana.
Vou pegar nossa medida que a gente criou, a última compra, show. Só que eu não posso usar cliente agora, deixa eu trazer ele para cá. Vou trazer a conta, nome, que vai funcionar. Beleza. Então olha só, pessoal. O que ele fez? Ele pegou todos os meus clientes da tabela conta, que são esses 7. Legal? E trouxe para a gente somente a última compra. Então vamos pegar aqui, ó, o cliente 1 é o Garcia. Então o Garcia comprou R$240 dia 15 e comprou 667 dia 17. Então aqui no Garcia, ó, só pode aparecer o 667 porque apareceu, foi a última compra do Garcia. E assim sucessivamente. Legal? Mas como eu disse para vocês, a gente não sabe se esse Garcia Martins que está aqui é o mesmo Garcia da tabela cliente. A gente não sabe se esse Garcia Silva é o Garcia ou é o Silva da tabela cliente. Então, se a gente tentar jogar cliente aqui dentro, foi o que eu fiz aqui no começo, vocês vão ver que vai dar erro, porque ele não vai encontrar relacionamento. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui o cliente, eu vou jogar aqui na linha. Olha o que aconteceu. Ó. Ele está pedindo o relacionamento, porque ele não está conseguindo enxergar esse relacionamento. E ó, ele repetiu os valores para todo mundo. Ele não se encontrou, o Power Pivot está perdidão. Legal? Bom, como é que a gente faz para resolver isso? A gente vai criar uma medida e vai mandar com que essa medida faça o relacionamento de muitos para muitos. Deixa eu voltar aqui no Power Pivot para vocês verem o que eu estou falando. F-vendas e D-conta estão intimamente ligadas, por isso que eu consegui trazer o campo da conta e relacionar com F-vendas. Só que quando eu trouxe o cliente, ó, ID cliente não tem na F-vendas. Ele está passando pela nossa ponte para chegar na conta para depois chegar na vendas. Então o Power Pivot se perdeu nessa brincadeira aqui. Então a gente tem que fazer com que este relacionamento que liga conta com ponte seja muitos para muitos. Bacana? Para poder fazer com que essa informação chegue na tabela F-vendas. Legal? E aí quando a gente arrastar o campo de cliente lá para a tabela dinâmica, para poder funcionar. Beleza. Então vamos fazer essa continha, vamos fazer ela funcionar. O nome da conta vai ser última compra Power, 2 pontos igual, e agora a gente vai fazer a continha. Vai ser uma calculate. Bom, eu já achei a última compra dos clientes, então eu não vou calcular isso de novo, vou chamar essa última compra, beleza, ponto e vírgula, e agora é que entra a brincadeira. A gente vai usar a função, pessoal, chamada cross filter, filtro cruzado. Legal? Para quem trabalha com banco, isso é bem familiar. Então a gente vai usar a função cross filter para forçar a relação de muitos para muitos. Então, cross filter, aí ele me pede qual é a informação que está à esquerda. Legal? Beleza. A gente vai pegar lá dentro da nossa tabela, da nossa ponte, que é a nossa múltiplos, e vai pegar a conta. A conta está na esquerda. Beleza? Ponto e vírgula. Agora a gente vai pegar a outra tabela que também tenha a conta, né? Que também tem o ID em comum. Então, na múltiplos tem o ID conta e na tabela de conta também tem o ID conta. Então, vamos pegar D conta, ID conta. A gente já está dizendo para o Power Pivot quais são as tabelas que ele vai relacionar. Só que agora falta dizer como. Então, ponto e vírgula. E aí que está a brincadeira, ó. Both, none e one way. One way é a relação normal, em um único sentido. None é sem relação. E both, relação de muitos para muitos. Legal? Para quem estiver usando o Excel 2013, as opções não aparecem. Quando você dá o ponto e vírgula, é só você escrever. Bacana? Então eu vou usar both para forçar o relacionamento de muitos para muitos. Fechei meu cross filter. Beleza? Fechei meu calculate. Enter. Beleza, pessoal. Olha que legal. Deu o mesmo valor, né? Tá vendo? Mas vamos lá na tabela dinâmica agora e ver o que aconteceu. Vamos lá, deixa eu exibir aqui novamente os dados. Então, ó,
A última compra vocês viram que não funcionou. Aquela medida não dava porque ela não conseguia entender o relacionamento. Vou tirar essa medida daqui e vou trazer a medida nova. Última compra power. Olha o que vai acontecer. Beleza, pessoal. Ele continua reclamando de relacionamento, mas mesmo assim as contas já estão prontas. Tá lá, olha o que aconteceu, pessoal. Cardoso. Bom, Cardoso só tem um, tanto na tabela conta quanto na tabela cliente. Então ele foi lá e consolidou a última compra do Cardoso, né? Então Cardoso é o 5 aqui e é o 5 aqui também. Então o 5 gastou 292 dia 15 e o 5 gastou 1.255 dia 17. Ele consolidou para a gente. Garcia. Bom, Garcia puro só tem um. Tanto aqui quanto aqui ele trouxe para a gente. Garcia Martins. Opa! Garcia Martins tem Garcia na tabela de conta, que também tem na tabela cliente, mas também tem Martins na tabela cliente. E tem o próprio Garcia Martins. Então ele foi lá e consolidou essas informações para a gente. Tá vendo? Mesma coisa ele fez com Garcia Silva. Se eles forem as mesmas pessoas, você tem que averiguar no seu banco, também já está consolidado. Mesma coisa ele fez para o Rui, para o Trovato e para o Silva. Legal, pessoal? E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas se ele está pegando valores, ele está repetindo os valores para os clientes que provavelmente são os mesmos, a soma vai dar errada. Não, pessoal, a função já está cuidando disso. Se eu pegar tudo aqui, ó, se eu pegar só os totais e somar, ó, só os totais, está dando R$ 7.756. Legal? Que são exatamente os totais das pessoas que ele encontrou. Mesmo ele duplicando aqui, ele não está somando os duplicados, ok? Ele está fazendo a conta normalmente. Bacana? Então, com essa função, com o cross filter, você consegue fazer com que o Power Pivot trabalhe o relacionamento de muitos para muitos e você consiga executar a sua continha normalmente. Vamos ver como é que funciona isso no Power BI. Então, aqui no Power BI também já trouxe as 4 tabelinhas. Tá vendo? Elas já estão aqui e os relacionamentos, ó, setinhas somente em uma direção. Então aqui é mais fácil, pessoal. A gente não precisa fazer essa manobra toda que a gente fez lá. Aqui basta a gente clicar na relação entre as tabelas que a gente quer alterar, dar um duplo clique, ó. Ele abre essa janelinha, a gente põe aqui, ó, a direção do filtro cruzado, do cross filter. É a mesma função, está em português. Você escolhe ambas, ok. Pronto, pessoal, ó. Já estamos com o relacionamento pronto. Então aqui, qualquer função que eu fizer, qualquer medida que eu fizer, seja aquela mais simples que a gente fez no Excel ou a mais avançada, a segunda, vai funcionar. Quer ver? Ó? Vamos criar aqui uma tabelinha. Vamos criar uma matriz de dados aqui. Vou trazer cliente e nome para a linha cliente e nome. Ele já está explodindo aqui para a gente. E vamos fazer as medidas. Vamos pegar exatamente as medidas que estão no Power Pivot. Vamos lá, gerenciar. Então, vou pegar a primeira aqui, ó. Vamos pegar a primeira. Ctrl C. Vamos vir aqui no Power BI. A tabela F Vendas. Nova medida. Ctrl V. Tiro 2 pontos, que aqui no Power BI não tem. Enter. Tá pronto. Quando eu trouxer a minha última compra agora para aqui para a tabela, você vai ver que ele automaticamente já fez a conta da maneira correta. Por quê? Porque no relacionamento a gente já alterou aqui o de muitos para muitos. Legal? O sentido da relação das tabelas. Então, ó, se eu der um zoom aqui, vocês vão ver, ó, novamente, ele já foi consolidando. A Garcia tem 3 tipos de Garcia. Ele consolidou para a gente os 3. Martins, tem o tal do Garcia Martins. O Rui tem um, Silva tem 2, ó, Garcia, Silva e Silva. E o Trovato também achou o mesmo valor. Então, com a própria funçãozinha simples, já estava resolvido o problema. Só com a troca do relacionamento, o sentido, né, da relação, que vai
entre ambas as tabelas, vai tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Mas se a gente também pegar a outra medida, a medida de baixo, a Power, ó, Ctrl C, vamos voltar aqui no Power BI, vamos criar mais uma medida, ó, Ctrl V, tiro aqui os 2 pontos, pô, beleza pessoal, vou trazer aqui para a tabelinha, tá aí, ó, mesma coisa, legal? Só que, se eu tirar o relacionamento no Power BI, ó, se eu voltar aqui o relacionamento em sentido único, qual das duas medidas vai funcionar? Tá vendo, pessoal? Somente a primeira funcionou. A outra começou a consolidar tudo. Então, ó, se eu tirar aqui a última compra da minha medida e deixar só a Power, ele faz. Legal? Eu trazendo a minha medida aqui e voltando o relacionamento do filtro, ok, pronto, as duas estão funcionando conforme manda o figurino. Então, pessoal, reparem que o que você faz no Power Pivot, você também faz no Power BI, algumas pequenas diferenças, algumas particularidades, como, por exemplo, o relacionamento de muitos para muitos, que no Power Pivot não dá para fazer, não dá para trocar lá na relação, né, que a gente faz no Power BI, chegar aqui, dar um duplo clique e trocar, a gente não consegue, mas através da função DAX Cross Filter, você consegue fazer com que o Power Pivot execute o comando que você quer. Legal? Isso também serve para o Power BI, mas no Power BI é mais fácil você alterar o sentido do relacionamento. Bacana, pessoal? Então essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, ajuda a divulgar nossos vídeos, divulgar o nosso canal e valoriza o nosso trabalho. Forte abraço a todos, até semana que vem, tchau, tchau.